E mais uma vez a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Independente de Cacilândia, ela se inscreveu como uma igreja parceira nesse dia, juntamente com mais de 12 mil igrejas, todas no Brasil, participando desse domingo especial, que é o domingo dedicado aos irmãos que são perseguidos por causa da fé em Jesus Cristo, aos nossos irmãos, espalhados pelo mundo todo. E dentre os pedidos que esses irmãos fazem, e nós, graças a Deus, nosso país é um país livre, né? Nós não somos impedidos de nos reunir, de adorar ao Senhor. Nós temos liberdade de ter quantas Bíblias nós quisermos em nossas casas. E graças a Deus que Portas Abertas existe no Brasil e tem um escritório aqui na nossa nação, não porque nós somos um país perseguido, mas para apoiar esses irmãos que sofrem perseguição em outros lugares. E o pedido que esses irmãos nossos fazem o principal é para que nós oremos por eles. E então, nesse culto de hoje, nós vamos ter um período de oração e de intercessão por esses irmãos. As suas orações, meus irmãos, e o nosso envolvimento com esse projeto pode contribuir muito e fazer muita diferença para tudo, para o desenvolver dos processos que esses irmãos sofrem, porque eles muitas vezes encontram-se presos, impedidos de exercer os seus direitos, impedidos de conviver com as suas famílias, de trabalhar. Então, o nosso apoio, as nossas orações é muito importante e faz muita diferença na vida deles. Por isso eu te convido a dedicar mesmo assim, o seu esforço nessa noite, para a gente interceder, não somente hoje, mas que quando você olhar para essas bandeiras que estão aqui na frente, em outro momento, não somente hoje, você se lembre e interceda por essas nações. Essas bandeiras não estão aqui de forma figurativa, mas é para a gente identificar. Quando a gente vê em qualquer momento, na televisão, num jogo de futebol, qualquer coisa, a gente lembra e fala, nossa, essa nação é uma nação que está entre os países que sofrem perseguição. E intercedam pelos nossos irmãos que estão lá, porque eles precisam muito de perseverar, de continuar dando seu testemunho de fé em meio a todo esse tipo de sofrimento que eles têm enfrentado. Então, nessa noite, eu te convido a doar também quando você vier trazer a sua oferta. Essa oferta especial vai ser dedicada e enviada à missão Portas Abertas. Então, oferte por essa causa. Continue sempre encorajando esses irmãos que estão sofrendo. Se você puder mandar uma mensagem através de Portas Abertas e uma palavra de encorajamento, faça isso, para que eles não desanimem na sua caminhada. E eu quero te convidar para a gente abrir um texto na palavra do Senhor, que se encontra em Romanos capítulo 5. Você é muito bem-vindo nesta noite, você que está em casa, da mesma forma que Deus fale ao seu coração, por isso eu te convido também na sua casa a abrir a palavra do Senhor em Romanos 5, capítulo 5, nós vamos ler do verso 3 ao 5. Amém? E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Amém. Abaixe sua cabeça, nós vamos ter uma oração nesse momento, invocando a presença do Senhor. Te louvamos, Deus. Viemos aqui nessa noite te adorar, Senhor, de uma forma especial, invocamos o teu glorioso nome para essa causa que nós nos dedicamos nessa noite aos nossos irmãos que estão presos por causa da fé em Jesus Cristo. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos que o Senhor nos ajude a ser uma igreja grata ao Senhor, mas ao mesmo tempo uma igreja que se importa com aqueles que estão sofrendo, Pai.
Por isso, move em nossos corações uma fé genuína, verdadeira e uma gratidão, Pai, por estarmos aqui nesta noite de forma livre, Senhor. Mas que isso não seja, Deus, levado de forma irresponsável, para que nós também tenhamos bastante zelo no testemunho que nós estamos dando da nossa vida com o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, move sobre esta igreja durante esse culto, Senhor. Nos abra o entendimento, Pai, para vermos a necessidade que temos de cooperar em oração constantemente por esta causa, Deus. Para que aqueles irmãos que estão presos ali, Deus, sejam alcançados de forma sobrenatural, Deus, por esse tempo dedicado da igreja brasileira em favor deles, Pai. Liberta-os. Em nome de Jesus, nós clamamos, Pai. Guarda, Senhor, esta igreja aqui também, para que possamos exercer, Pai, com integridade, Pai, o que nós conhecemos do Senhor, dando, Senhor, razão para explicar a nossa fé às pessoas, Pai, que ainda não te conhecem. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, então, dando continuidade a essa explicação sobre o domingo da igreja perseguida, eu queria dizer que a estimativa que Portas Abertas nos traz é que mais de 340 milhões de cristãos enfrentam algum tipo de perseguição pela fé em Jesus, com restrições, muitas restrições, que vão desde a proibição ao acesso a itens básicos, como água, alimento. Essas pessoas também são levadas à prisão e à morte. E em meio a essas circunstâncias, meus irmãos, o que eles mais pedem, o que eles pedem para vocês fazerem, para a igreja brasileira fazer, é orar por eles. E por conta disso, o irmão André, que é o fundador da missão Portas Abertas, idealizou em 1988 o domingo da igreja perseguida. E há vários anos, nós também participamos com um culto especial. Não podemos dessa vez fazer tantas coisas, mas já fizemos inclusive um teatro, que, como a gente estava comentando aqui, marcou muito a vida da nossa igreja. Quem lembra daquele teatro que nós fizemos quando nós estávamos reformando o templo ali? Que nós colocamos umas tábuas e ficamos ao céu aberto. E foi um tempo assim muito lindo e impactante para nós. E um dos países que foi representado ali naquele teatro é a Eritreia, que ainda se encontra no 6º lugar na lista de perseguição. E falando sobre a Eritreia, meus irmãos, as pessoas continuam sendo, os cristãos continuam sendo levados presos para dentro de containers. Sabe aqueles baús de metal? Ali que eles são deixados, expostos ao sol e ao frio, sem nenhuma condição de humanidade para os detentos. É assim que eles tratam os irmãos na Eritreia. E outra parte desses irmãos são levados também para túneis subterrâneos, em áreas desérticas. E quando, meus irmãos, esses túneis, eles são, passa um tempo, eles são forçados a cavar outros túneis para aumentar o espaço para caber mais pessoas. Então, quando na Coreia do Norte, que é essa bandeira que está aqui, eles são levados para campos de concentração, recebem quantidade mínima de comida e são obrigados a trabalhar em trabalhos assim, como se fossem escravos, trabalhos forçados. E se uma pessoa se encontra presa e ela não nega a sua fé a Jesus Cristo, ela é obrigada a se separar da sua família, a divorciar-se, é levado o esposo até lá, por exemplo, se é uma mulher, ela é obrigada a assinar o divórcio e se rompe e perde tudo. Perde condição de trabalho, perde saúde, porque mesmo quando são libertas, essas pessoas saem com muitos traumas emocionais, dificilmente em condição de serem uma pessoa normal e trabalhar. Então, vamos assim nos compadecer dessas situações. Também, meus irmãos, em relação às prisões iranianas, essa é a bandeira do Irã que nós vamos estar orando. A mais conhecida das prisões do Irã, ela tem o nome de Evin. Evin
Segundo relatos, os prisioneiros lá são tratados como animais. E nós temos notícia que alguns foram libertos por conta da pandemia, porque eles, por causa da condição subhumana com que eles se encontram, então o índice de contaminação estava muito grande e eles acabaram libertando, inclusive irmãos cristãos foram libertos por conta dessa pandemia do Covid-19. Meus irmãos, eu queria, para ilustrar isso, apresentar um pequeno vídeo, um vídeo bem rápido, que inclusive eu coloquei um vídeo mais assim específico para crianças, para vocês entenderem como que funciona e como que se dá a perseguição nesses países. E o vídeo que eu escolhi para mostrar para vocês é do Irã. Crianças, prestem atenção, tá bom? Vamos olhar aqui então, você coloca para mim, João Pedro. Olá, meu nome é Rami. Eu vivo no Irã, onde seguir a Jesus é perigoso. Meus pais são cristãos, mas é um segredo. Nós vamos para a igreja na casa do pastor Milad. Eu amo o pastor Milad. Todas as semanas, ele nos conta tudo sobre Jesus, como ele morreu por todo mundo e quer que as pessoas sejam amigas de Deus. Um dia, nós estávamos indo para a igreja, quando vimos o pastor Milad ser levado por um carro de polícia. Quando chegamos em casa, a minha mãe me explicou. O pastor Milad foi preso e agora está na cadeia. Mas por quê? Por nos ensinar sobre Jesus Cristo e o quanto ele nos ama. Então, o pastor Milad foi para a prisão por nossa causa? Por que ele faria isso? Filho, porque ele é um seguidor de Jesus e Jesus nos amou tanto que morreu para nos salvar. O pastor Milad estava tão cheio do amor de Jesus que ele decidiu compartilhar com a gente, mesmo sabendo que poderia ir para a prisão por causa disso. O que vai acontecer com o pastor Milad? Eu não sei, mas com Jesus sempre há esperança. Eu sei que você está preocupado com o pastor Milad, mas Jesus nos ensina em João 14:1 a confiar nele ao invés de nos preocuparmos. Histórias como essa são comuns em lugares onde é perigoso seguir a Cristo, mas Jesus afirma que Ele nunca deixará seu povo, não importa onde estiver. Hoje, você pode ser a resposta às orações dos cristãos perseguidos do Oriente Médio. www.portasabertas.org.br. Amém. Eu quero convidar para vir aqui à frente os filhos da Osânia e do Paulo, Davi e Miguel. Vem aqui segurar a bandeira. Nós vamos ter um tempo, então, de intercessão. Quero convidar os irmãos Ronaldo, Anderson e o Júnior para virem aqui à frente. Enquanto eles estiverem orando, nós vamos estar juntamente com eles, levantando um clamor por essas nações. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé? Não, você quer pegar o microfone? Já está passado lá. É só ligar. Pai, graça nós te damos, ó Deus, por esse momento que temos o privilégio, ó Deus, de interceder pelos nossos irmãos ali da Coreia do Norte, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, por esse privilégio, porque nós somos livres para te adorar, para te glorificar e para te exaltar. Mas, ó Deus, os nossos irmãos que estão ali na Coreia do Norte, ó Deus, passando por luta, por aflição, e nesse momento, Pai, eu quero interceder pela Coreia do Norte, clamar pelos cristãos norte-coreanos, ó Deus, que estão presos, para que Deus os visite, trazendo paz, esperança, tirando toda a aflição dos corações. Em nome de Jesus, ó Deus. Visita, Pai, os nossos irmãos, Pai. Tem misericórdia, Deus. Coloca a tua mão poderosa, libertando, curando, salvando, Pai, em nome de Jesus. Eu oro também, Pai, para que os líderes do país e guardas das prisões
sejam visitados pelo Espírito Santo e possam testemunhar do amor de Deus. Intercedo pela população do país para que mais pessoas tenham encontro com Cristo e comecem a propagar a palavra. Em nome de Jesus, Pai. O Espírito Santo de Deus que sopra, Pai, nesses líderes, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, para que os guardas das prisões, ó Deus, seja visitado pelo Senhor, transformado, ó Deus, pelo poder do Espírito Santo, como o Senhor usou Paulo e Silas, ó Deus, para que, ó Deus, os guardas lá fossem, ó Deus, salvo, Pai, que o Senhor também, Pai, faça essa transformação em nome de Jesus, Pai. Pai, em nome de Jesus também eu oro pelas famílias dos cristãos presos na Coreia do Norte, Pai, para que Cristo tire toda a aflição dos corações e eles continuem a propagar o Evangelho sem medo. Por isso, Pai, só o Espírito Santo de Deus possa fazer isso. E nós clamamos, Espírito Santo de Deus, toma, Pai, essas pessoas em nome de Jesus. Eu clamo também, Pai, pelos cristãos norte-coreanos, para que continue tendo a esperança e não desanime de compartilhar o Evangelho, em nome de Jesus, Pai. Usa eles, Pai, para compartilhar. Guarda eles, Pai, debaixo das tuas asas, debaixo do teu poder, debaixo da tua unção, Pai. Eu peço também para que os cristãos presos na Coreia do Norte se mantenham firmes na fé, mesmo diante das perseguições e das pressões que têm enfrentado, Pai. O Senhor é o nosso Deus e nós cremos, ó Pai, que o Senhor é Deus de milagre e o Senhor possa fazer um milagre ali na Coreia do Norte, Pai, transformando aquela nação, usando aqueles que o Senhor tem colocado ali, Pai, para levar a Tua palavra. É o nosso pedido, é a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Pai, estamos aqui também, Senhor, unidos em fé, Senhor, unidos como igreja, Senhor, como sacerdócio real, nação eleita do Senhor, Pai. Nós intercedemos em oração, Pai, pelo país Irã, Senhor, aquele povo que está perseguido, Senhor, está sendo perseguido e assolado, Pai. Que o Senhor envie seus anjos, Pai, com espada de fogo ali, Senhor, para destronar, Pai, todos os principados e potestades, Senhor. Que essa perseguição, Senhor, venha a ser quebrado, Senhor, porque sabemos, Pai, que o Seu Espírito, Pai, é através do Seu Espírito, Senhor, que o Senhor toca, Pai, toca naqueles irmãos, Senhor, toca e dá fé, Senhor, sustenta eles, Senhor, porque nós sabemos, Pai, que é uma luta, Pai, é uma busca, Pai, pelo Seu Evangelho, Senhor, que está começando, Pai, que nós vamos ser perseguidos, Senhor, as Suas palavras estão sendo consumadas, Senhor, que muitos serão perseguidos em Seu nome, Pai. Então pedimos a Ti, Senhor, que o Teu Espírito visita, Senhor, aqueles governantes, Senhor, que o Seu Espírito venha a derramar o amor de Cristo Jesus, Pai. É aquele amor que é transformador, é aquele amor que transforma a mente, Pai. Dá uma mente nova, renova, Senhor, a mente daquelas pessoas, Pai. Tira deles todo o mal, Senhor, todo o pensamento cativo, Pai. Que eles possam conhecer a luz de Cristo, que é o Evangelho que transforma, é o Evangelho que liberta, Senhor. Então pedimos a Ti, Senhor, consola aqueles irmãos, Senhor, cristãos, Senhor, que estão sendo perseguidos, Pai. Aumenta a fé deles, Pai, que eles possam resistir às perseguições, Senhor. Nós clamamos, Senhor, como os filhos, Senhor. Nós clamamos porque o Senhor nos ouve, Pai. O Senhor tem o amor, Senhor, que é sobrenatural por cada um de nós, Pai. Então todos nós, Pai, somos amados pelo Senhor. Então nós pedimos, Pai, vá lá, Senhor, derrama o Seu Espírito naquele lugar, Pai, e promova, Pai, assim como o Senhor naquela estrada, Senhor, o Senhor libertou Saulo, Pai, que hoje é Paulo, seu discípulo, Pai, que de perseguidor, Pai, ele se transformou em perseguido. Então nós cremos, Pai, que o Seu poder transforma todo o mal em bem, Seu poder restaura, Pai, porque o Seu poder é restaurador. Então nós oramos na fé, Senhor, que a manifestação do Seu Espírito naquele país, Senhor, que aquelas pessoas, Pai, venham, Senhor, viver, Senhor, para a honra e glória do Seu nome. Os bons e os maus, Pai, podem ser restaurados, Pai, podem ser transformados pelo poder do Seu amor, que eu creio, Pai, que me transformou. Então, se me transformou, pode transformar qualquer um, Pai. E eu dou graças a Deus, glórias a Ti, porque o Senhor é Deus e maravilhoso e sempre será o único e soberano Deus sobre todas as coisas. Então nós oramos em nome de Jesus. Continuando, ó Deus, na Tua presença, Senhor, nós queremos, através da intercessão, ó Pai, estender nossas orações a esse país, Senhor, a Ericleia. Oh, meu Deus,
Tu é que conheces, ó Pai, o que está passando esses nossos irmãos lá, Senhor Jesus. Papai, nesse momento, Pai, nós unimos em intercessão pela vida deles. Papai, em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos colocar cada um, ó Pai, que nesse momento esteja, ó Deus, alojado numa prisão. Papai, em nome do Senhor, que o Senhor acompanha, que o Senhor visita, que o Senhor traz a sustentação a eles. Papai, em nome de Jesus, nós queremos colocar eles diante de Ti, Pai, e lembrar, ó Deus, que tudo que o Senhor faz é perfeito, porque o Senhor é um Deus de amor, o Senhor é um Deus que não desampara, mesmo no momento, ó Deus, de tribulação, porque a Tua palavra diz que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança, esperança, esperança em Ti, Senhor, esperança que um dia, ó Deus, nos encontraremos com o Senhor. Ó Pai, que essa esperança possa ser a sustentação dos nossos irmãos da Eritreia. Pai, em nome do Senhor Jesus, o Senhor é um Deus de visitação, o Senhor é um Deus que não marca a hora, Pai, para estar em qualquer lugar, Pai. Assim como o Senhor visitou aquela prisão, ó Deus, com os nossos irmãos ali encarcerados, Paulo e Silas, visita nossos irmãos lá também, Senhor, fechados em containers, aprisionados, separados da família. Pai, em nome do Senhor Jesus, papai, visita os guardas que estão ali, Senhor, cumprindo ordens, quebranta o coração, faça presença na casa daqueles homens e salva a casa deles também, Jesus. Oh, meu Deus e meu Pai, nós te rogamos, ó Deus, porque o Senhor faz visita a eles nessa noite, papai. Senhor, nós queremos te bendizer o teu nome também, Senhor, pelo grande milagre que ocorreu na Eritreia. 20 das nossas irmãs que estavam presas, ó Deus, foram libertadas. Papai, em nome de Jesus, o Senhor está tocando, o Senhor está visitando esse povo, o Senhor está quebrando o coração nessa hora. Papai, toca nos governantes desse país. Meu Deus, que haja ali coração de pedra, coração de ferro, quebranta, muda para coração de carne, Senhor. Oh, meu Deus e meu Pai, visita nossos irmãos, dá força para eles, ó Deus, continuar firmes na Tua palavra, sustentados na Tua palavra, ó Deus, que vai trazer esperança para eles, ó Papai. Senhor, fica com eles, Senhor. Acompanha no seu dia a dia, nos seus afazeres, mulheres, crianças, homens de família, papai. Oh, meu Deus, fica com eles, Senhor, traga vitória, Senhor, traga conforto a eles, consolo, Pai, que é isso que eles pedem. Senhor, eles não pedem mais, eles pedem perseverança al estarem ali, Senhor. Senhor Jesus, abençoa esses países, ó Deus, que foram citados aqui nesta noite, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Tudo está debaixo das Tuas mãos, Senhor, e em Ti nós confiamos e entregamos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Seja exaltado, papai. Tu és o mesmo, ontem, hoje e sempre. A Ti toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Aleluia, amém? Vamos adorar esse Deus que vive, que reina. Aleluia, Jesus. Obrigada, meu Pai. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei. Eu sei que a minha vida
nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Sabe de uma coisa, igreja? Nós somos livres, amém? Enquanto a Giselma estava falando, foi passando um relato assim na minha mente. Os cristãos perseguidos, eles se reuniam assim, bem escondidos, para não ser pegos. Eles cantavam bem baixinho, né? Para ninguém perceber, para não serem pegos, para não serem presos. Eles não tinham a liberdade que nós temos hoje. Liberdade para expressar, liberdade para soltar as nossas vozes, liberdade para aplaudir o Rei dos Reis, liberdade para cantar com júbilo, com danças, com instrumentos. Louvado seja Deus, porque nós somos um povo livre, amém? E que em nome de Jesus, esses irmãos amados, queridos, que pagam preço por amor a Ele, vão ser livres, em nome de Jesus. Eu creio na liberdade que Jesus vai intervir sobre a vida de cada um deles. E vamos dizer com as nossas vozes, porque Ele vive, somente as vozes, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Jesus é de todos. Jesus é do Brasil. Jesus é da Coreia do Norte. Jesus é da Eritreia. Jesus é de todas as nações. E cremos, ó Pai, que um dia todo joelho se dobrará, que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, que vivo está nas mãos, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Com a liberdade que Jesus te deu, pelo preço pago na cruz do Calvário, aplauda Ele bem forte, ergue as tuas mãos para os céus. Obrigada, Jesus, obrigada porque nós somos livres, ó Pai, livres para expressar, livres para te adorar, livres para buscar a tua face, buscar a tua presença. E através da tua palavra, Senhor, nós temos acesso a ti. Nós podemos ter a Bíblia por completo, Pai. Enquanto muitos irmãos têm somente uma folha, muitos irmãos têm somente um versículo, Pai, porque não podem
não podem carregar porque eles podem ser presos, podem ser mortos, açoitados, Jesus. E obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Nós te adoramos em espírito e em verdade. Tu és o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Tu és o amado da nossa alma. Aleluia, Jesus. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Diga isso ao Senhor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, foi que eu nasci, em Jesus. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde fui. Vamos cantar essa canção mais uma vez. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos. Cante com toda a tua alma, com toda a liberdade que Jesus te deu, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Ministrando louvor, onde flui o amor. Querido Jesus, receba a nossa adoração nesta noite, Deus.
santo, santo, santo é o Senhor. Tu és tremendo, papai. Receba a nossa adoração. Em nome de Jesus, te adoramos, te glorificamos na beleza da tua santidade. Em nome de Jesus. Amém. Continue com seus olhos fechados. Levante as suas mãos aos céus por um instante. Feche os seus olhos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero que você faça uma oração agora de gratidão ao Senhor. Tire um minuto agora para agradecer, o máximo que você puder. Em nome de Jesus, abra sua boca agora. Tire um minuto, não peça nada, só agradeça. Agradeça pela tua salvação, agradeça pela tua família, agradeça pelo teu trabalho, agradeça pela tua casa. Em nome de Jesus, você veio à casa de Deus, você veio à casa do Senhor. E eu gostaria que nessa noite você entendesse o que Deus quer fazer neste lugar. Nós estamos aqui nessa noite celebrando o domingo da igreja perseguida. Então, se você não é perseguido, você tem que ser um intercessor, você tem que se colocar nas mãos de Deus. Levante as suas mãos aos céus e agradeça agora. Aleluia, 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 aleluia. Erga sua voz e cante. Aleluia. Erga suas mãos aos céus. Aleluia. Aleluia. Diga para Deus. Aleluia. Aleluia. Mais uma vez. Aleluia. Erga sua voz. Aleluia. 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 Erga sua voz. Aleluia. 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 Pai celeste, eu te amo. Fale para ele. Pai celeste. Você e ele agora. Eu te amo,
Pai celeste, eu te amo. Celeste, eu te amo. Agora diga Jesus Cristo. Jesus Cristo, você e Jesus, eu te amo. Feche os seus olhos e declare nessa noite. Jesus Cristo, fale de coração para Ele. Eu te amo. Jesus Cristo, te amo. Deus está aqui. Jesus Cristo. Santo Espírito, Santo Espírito, fale para Ele. Eu te amo. Santo Espírito, eu te amo. Erga sua voz, Santo Espírito. Diga de coração. Santo Espírito, eu te amo. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Abra comigo a sua Bíblia em Romanos capítulo 5, ainda em pé, aqueles que podem, é claro. Romanos capítulo 5. Eu quero saudar a todos vocês. Eu vou saudar o meu amigo Giandre, e ao saudar o Giandre eu quero saudar a todos os irmãos, a todas as irmãs, a todos aqueles que estão agora assistindo de casa. Romanos capítulo 5, verso 3 ao 5. Mas eu quero ler do 1 em diante, para você entrar no verso de número 3 a 5. Romanos capítulo 5, diz assim o verso 1: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, vamos ler juntos o verso 5. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Senhor, eu li a Tua palavra, eu peço agora, fala conosco nessa noite em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Você pode sentar, por favor. Eu só quero pedir algumas coisas. Primeiramente, eu louvo a Deus pela tua vida, por você estar aqui com a sua família. Eu creio que Deus trouxe você aqui nessa noite. Quantos se alegram de estar na casa do Senhor, digam glória a Deus.
Querida, eu quero que você entenda uma coisa. Entenda o que eu estou pregando aqui nessa noite. Nós estamos chamando a sua atenção para a igreja perseguida. Pode abaixar um pouquinho a música, por favor. Eu estou chamando a atenção para a igreja perseguida nessa noite. E eu quero falar sobre os cristãos presos. O que nós podemos aprender com quem está preso, não porque roubou, não porque matou, não porque enganou, mas porque pregou o evangelho, porque falou de Deus, porque orou por uma pessoa, porque entregou um panfleto, porque entrou numa casa e falou da salvação. Eu estou falando de uma prisão injusta, de uma prisão que não faz sentido, de uma prisão que realmente nos incomoda. Como igreja, a gente ora para Deus fortalecer os cristãos e as cristãs que sofrem perseguição. E a carta aos Romanos é uma carta maravilhosa, é uma carta especial. A carta de Romanos, ela é um resumo do evangelho. Ela é escrita pelo apóstolo Paulo e ela é escrita para a nossa edificação, para a nossa fé. Quando Martinho Lutero se converteu e fundou a igreja luterana, ele se converte lendo a carta de Paulo aos Romanos. E Romanos é uma carta que nos apresenta o evangelho de um modo especial. Em nome de Jesus, eu pedi para colocar a música, mas pode tirar, por favor, pode tirar. O pastor tem dessas coisas, eles fizeram o que o pastor pediu, tá bom? Não é? Mas tira a canção, por favor. Agora, preste atenção no que eu vou te falar. Eu quero que você concentre aqui agora. Eu quero que você olhe para Romanos e você perceba a liberdade que você tem, a autonomia que você tem. Eu não sei se você entendeu o que o presbítero Júnior orou. Nesse exato momento há cristãos que não estão na rua Amin José, que não estão na rua Goiás, eles estão dentro de um container, eles estão agora acorrentados, presos, sujos, longe da família, longe da igreja, longe dos amigos, longe dos irmãos, porque professam a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero começar a minha pregação te falando qual é a minha ligação com a missão Portas Abertas. Eu já tive o privilégio de ouvir uma pregação do fundador da missão Portas Abertas, o irmão André. O irmão André é um holandês, é um homem alto, cabelo grisalho, um homem muito bonito. E ele esteve no Espaço Esperança quando eu era membro dessa igreja em Londrina. E o irmão André contou o seu testemunho, contou a história do seu livro, O Contrabandista de Deus. Alguém já leu esse livro? Levante a sua mão. Eu já li esse livro, eu recomendo a leitura. Todo crente deveria ler o livro O Contrabandista de Deus, porque o irmão André, ele se converteu a Cristo após ser baleado. Quando era um soldado, ele levou um tiro no seu tornozelo, e quando ele ficou em casa, ele começou a ler a Bíblia todos os dias, mas ler assim, tipo para ler em 6 meses, para ler em 3 meses. Ele leu a Bíblia inteira e se converteu e sentiu o chamado missionário e começou a pregar na Europa, na época da ex-União Soviética, quando muitos países eram dominados pelo regime socialista, comunista. E vocês sabem, ou deveriam todos saber, que um regime comunista, no seu sentido mais puro, ele nega a religião, ele nega Deus, ele combate Deus, porque na ideia do comunista, você não deve adorar outra pessoa que não o governante, que não o Estado, e não mais ao Criador de todas as coisas. E sabe o que acontece? O irmão André vai fazer uma viagem à Polônia, e para ele entrar na Polônia, é necessário que ele se aliste ao exército polonês, e ele entra no exército polonês, e quando ele está lá, havia milhares de jovens que estavam ali entregando a sua vida para servir o exército, para se dedicar a uma causa morta, a um Deus morto, a uma ideologia morta. E quando ele está vendo aquela multidão, ele assume um compromisso de levar o evangelho aos países fechados, aos países onde não há abertura. Por isso ele funda a missão Portas Abertas. E a primeira decisão que ele toma na sua vida é entrar nos países comunistas num Fusca, que é um carro que eu gosto muito.
Ele pega um Fusca, e vocês sabem que o Fusca tem na sua frente, ao contrário dos carros de hoje, ele tem um espaço imenso. Ele enche de Bíblias o Fusca, ele forra com repolhos, folhas de repolhos e verduras, e ele vai ultrapassar a fronteira de um país para o outro, e ele ora a Deus para que os soldados não vejam as Bíblias, e por um milagre divino, os soldados levantam o capô, e eles não enxergam as Bíblias dentro do Fusca, e ele se torna um contrabandista de Deus. E esse homem, ainda idoso, prega o Evangelho, porque quando ele foi na minha igreja em Londrina, ele já era idoso. Ele viajava o mundo, eu não sei se ele viaja ainda, mas viajava o mundo pregando o Evangelho, reunindo com lideranças das nações. Eu me lembro a ocasião que ele esteve lá em Londrina, e ele contou que se reuniu com aquele líder palestino Arafat, aquele homem que usava um turbante, que já é morto há muitos anos, tentando costurar um acordo de paz. Sabe, eu quero que você entenda que não é brincadeira ser cristão, que não é brincadeira servir a Deus, que enquanto muita gente anda brincando, anda levando na maciota a sua vida religiosa, há pessoas que estão morrendo pela causa do Mestre, há pessoas que estão presas agora, há pessoas que foram decapitadas essa semana, que foram queimadas, há pessoas que perderam o seu emprego, há pessoas que perderam a sua família pela causa do Mestre. Quem entende o pastor Juliano, diga amém, por favor. Meu amado, nessa noite eu quero olhar para esse texto de Romanos capítulo 5, verso 3 a 5, e quero tecer alguns comentários na minha pregação. O primeiro comentário que eu trago sobre os cristãos presos é que a tribulação promove a glória de Deus. Repita comigo, a tribulação, ela promove a glória de Deus. Olha aqui para o pastor, toda vez que eu passei por tribulação, a glória de Deus se manifestou na minha vida. Desde o dia que o conselho tutelar queria ir na nossa casa, pegar nossa filha, porque eu sofri perseguição religiosa, quando era pastor em Rio Preto, uma conselheira tutelar, que não deve se fazer isso. Aqui tem várias pessoas que trabalham para o Estado, todo mundo aqui sabe que você não pode colocar a sua religião à frente do seu ofício. E aquela senhora de uma outra religião, que eu não vou citar o nome, porque talvez a religião dela não tenha esse ideal, mas ela tinha esse ideal. Ela queria nos prejudicar quando soube que era um pastor evangélico. Então, quando nós fomos atribulados, nós não murmuramos, nós não ficamos revoltados contra Deus, mas nós confiamos na soberania do Senhor. E o cristão preso, que não é o meu caso, eu nunca fui preso por Jesus, mas os cristãos presos, os cristãos perseguidos, eles entendem o que está escrito em Romanos capítulo 5. Porque Paulo está falando de condenação e da justificação pela fé. Ele está falando que a justificação pela fé faz com que tenhamos paz com Deus, mas por termos paz com Deus, isso incomoda o mundo que nós vivemos. Pela igreja ter uma proposta diferente, isso incomoda o mundo, isso gera ira no mundo, isso gera nas pessoas que não são cristãs ódio gratuito por aqueles que professam a fé evangélica no Filho de Deus. Sabe, eu gostaria que você entendesse nessa noite, ter paz com Deus é viver em harmonia com Deus, em plenitude com Deus, mas é se colocar contra a cultura deste século. Quantas vezes que tiravam sarro porque eu falava que ia casar virgem, que eu ia me guardar para minha esposa, que eu não ia conhecer outra mulher que não a minha esposa. Quantas vezes que tiravam sarro na escola porque eu não colava, e mesmo se eu não tivesse estudado, tirava 0, mas não colava, mesmo me oferecendo a cola. Sabe, eu quero que você entenda,
se você viver o evangelho na sua vida, as pessoas não vão te aplaudir, elas vão te criticar, elas vão falar que você é fanático, exagerado, que você perdeu a cabeça, que você agora é uma pessoa que saiu do rumo, que você agora não é uma pessoa que não dá para caminhar. Então, imagine se isso acontece no Brasil, imagine em outros países, onde há religiões que controlam o Estado, onde há religiões que dominam a cultura. Sabe, eu quero que você entenda nessa noite, Paulo inicia com a bênção de nos gloriarmos na esperança da glória de Deus, e essa glória de Deus, nós enfrentamos qualquer coisa para estar com o Senhor, para servir a esse Deus, para amar a esse Deus, para nos dedicar a esse Deus de todo o nosso coração. Sabe, uma vez quando eu morava em Rio Preto, eu assisti uma ministração do Fernandinho. Quantos conhecem o Fernandinho? Aquele cantor que tem muitas canções que nós adoramos a Deus. E o Fernandinho estava fazendo uma ministração no ginásio de Rio Preto, ali no estacionamento, aquele ginásio que fica lá no final da Andaló e começo, metade da José Munia. E o Fernandinho então, ele canta uma canção. De manhã eu falei que era aquela canção, ainda que a figueira não floresça, mas eu me confundi, eu parei para pensar e me lembrei em detalhes da história, e era aquela música, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, pois eu sei em quem tenho crido e tal. E aí o Fernandinho canta a música, e ele fala assim, eu vou falar para vocês como que surgiu essa canção. E aí o Fernandinho conta uma história, que ele estava em casa e recebeu uma carta do mundo árabe, um missionário pedindo oração, porque ele estava arrebentado, ele estava destruído emocionalmente, porque naqueles dias, uma menina de 11 anos, que era muçulmana, ela se converteu ao cristianismo e começou a ir na igreja, começou a andar com os crentes. Preste atenção no que eu estou te contando. E aquela menina começou a mudar o seu comportamento, começou a mudar as suas atitudes. E o seu pai, ele disse, minha filha, você não pode deixar de ser muçulmana, porque nós somos muçulmanos há mais de 5 séculos. Sabe, eu venho do catolicismo. Quando eu me converti a Jesus Cristo, eu me converti na presbiteriana, por isso eu congrego na presbiteriana. Sabe, querido, eu não sofri nenhuma perseguição. Talvez a minha tia ficou triste comigo, que foi minha madrinha. Talvez minha avó ficou chateada, mas nunca me falaram nada. Nunca fui excluído de nada. Nunca sofri nenhuma rejeição de nada. Mas essa menina começou a ser ameaçada pelo seu pai. Seu pai dizendo, volte minha filha, volte a ser muçulmana. E sabe o que ela falou para o seu pai? Ela disse, pai, eu não posso voltar a ser muçulmana, porque eu mudei de vida, eu conheci Jesus Cristo. E sabe o que aconteceu então? Relatos do Fernandinho. Aquele pai então mata a sua filha de 11 anos. E ele coloca o corpo dela na porta de casa. E ele diz assim, isso aqui é para ela nunca mais dizer que Jesus Cristo é o Senhor. É claro, se você olhar do ponto de vista humano, você vai falar, coitadinha dessa menina. Mas ela não negou Jesus. Ela não abriu mão da sua fé. Ela morreu, mas ela tem a esperança da glória. Será que você entende isso? Talvez quem não é crente não consegue entender. Talvez quem está aqui nessa noite, que ainda não teve uma experiência com o Senhor, não sabe o que é você ver Jesus, sentir Jesus, amar Jesus, andar com Jesus por toda a sua vida. Paulo demonstra que nem mesmo o sofrimento é capaz de abalar a nossa confiança em Deus. E aquele missionário em prantos escreve por Fernandinho, e depois ele escreve essa canção, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Então, ser cristão é passar por lutas, por tribulações, por dificuldades, mas é motivo de grande alegria quando você é participante dos sofrimentos de Cristo, é motivo de júbilo, de adoração. Quando Paulo afirma isso, não significa que os cristãos tenham prazer na dor, tenham prazer no sofrimento, tenham prazer em ser perseguidos, mas é certo que quem serve a Deus sempre vai enfrentar oposição. A igreja sempre vai enfrentar resistências. E isso não deve fazer a igreja abrir mão dos seus valores. É por isso que no mundo oriental, é por isso que lá onde as pessoas têm se convertido a Cristo, na China, na Coreia, na Eritreia, no Irã, em cada um desses países, eles não negam a sua fé, porque eles sabem quem eles acreditam, eles sabem em quem eles creem, eles sabem que Cristo está vivo, que Ele é ressurreto dentre os mortos. E nessa noite eu digo a você, meu amado e minha amada, que nós precisamos olhar para a igreja perseguida e notarmos claramente essa verdade aplicada na vida desses irmãos e dessas irmãs. Eu estava contando hoje cedo por que nós fomos embora de Londrina 14 anos atrás. Eu não sei se você entende a minha história. Eu sou filho da primeira IPI de Londrina. Eu fui convidado pelo pastor da igreja para continuar na igreja. O meu sogro era presbítero no conselho. Então você imagine, o pastor me amava, o conselho me amava, meu sogro no conselho. Aí um dia, um pastor de Hong Kong foi pregar na nossa igreja, pastor Ben Wong. Pastor Ben Wong é pastor em Hong Kong. Só para você entender a cabeça desse homem. Na igreja dele, a faxineira e ele têm o mesmo salário. É o mesmo valor para todos. Já começa por aí. Segundo, todos os missionários, ninguém recebe nenhuma ajuda. Você quer ser missionário? Então vai, que Deus vai te prover. E eles vão. São doidão mesmo, para a nossa concepção. E aí o Ben Wong começou a contar algumas histórias, porque eles trabalham na China. A igreja deles evangeliza na China. Hong Kong é perto da China. Então eles enviam missionários, eles vão para a China, e eles evangelizam, pregam o evangelho. E o pastor Ben Wong mostrou testemunho. O que ele mostrou, pessoal? O testemunho de um pastor que ele foi assassinado pela polícia chinesa. Uma igreja clandestina. Ele foi morto. Ele mostrou as fotos. Ele mostrou os relatos no seu testemunho. E sabe o que aconteceu? Aqui, nós temos pastores a rodo até. Por exemplo, a IPI do Brasil tem 500 igrejas e 1000 pastores. Então tem pastor assim, tipo, você fala assim, unido, unite, salamé, minguê, o pastor escolhido foi você. Tem muito pastor. Só que lá no Oriente não é assim que funciona não, irmão. Lá não tem pastor não. Para fazer visita, para fazer oração. Tem uma escassez muito grande na China. E sabe, a igreja naquele dia orou pela ressurreição do pastor. Agora veja o que eu vou te contar. Esse pastor voltou dos mortos, ele ressuscitou. Eu estou te contando uma história real, que eu ouvi da boca de um pastor de Hong Kong, que trabalha levando a palavra de Deus para a China, onde há perseguição. Só que aí, o pastor se recuperou, voltaram a reunir, voltaram a pregar o evangelho, pegaram esse pastor de novo. E dessa vez, esquartejaram esse pastor. Cortaram ele picadinho, para não ter como ressuscitar ele. Ele contou uma outra história dos povos árabes, que me marcou.
Ele contou a história de uma família que se converteu ao cristianismo do Islã, e uma comitiva do Islã foi na casa dele. E eles foram na sua casa e disseram: olha, é o seguinte, nós soubemos que você se converteu a Jesus Cristo. Isso é verdade? Isso procede, meu irmão? Sim. Então nós vamos te dar 15 dias para você pensar. Se você não negar Jesus e voltar para o Islã, nós vamos cortar a sua mão. E 15 dias depois voltaram. E segundo o relato do Ben Wong, presbítera Giselma, eles cortaram a mão daquele nosso irmão em Cristo. Cortaram a sua mão, sim. Sem anestesia, pá, arrancaram fora. Acabou a palestra. Na hora da oração, eu falei: Deus, eu coloco a minha vida nas suas mãos. Depois eu cheguei para a Vânia, recém-parida, estava com a Manuela, né? 6 meses, nem 6 meses, e disse: meu amor. E a Vânia, ela é a caçula, ela nunca saiu de Londrina na vida dela. Ela morou em Londrina até 2007. E eu disse a ela: nós vamos embora porque há lugares que precisam mais de nós do que aqui. Eu não sei para onde nós vamos, eu não tinha convite algum. E nós abrimos mão e fomos embora, porque eu ouvi um pastor da igreja perseguida. Eu não consegui continuar lá, porque lá eu seria apenas mais um. Lá já tinha muita gente, já tinha muitos pastores, tinha outros lugares que precisavam do meu ministério. Então nessa noite, eu quero dizer a vocês que a tribulação promove a glória de Deus, consolando, sustentando, levantando, despertando, vocacionando, exaltando o nome do Senhor nas nossas vidas. Mas sabe, além disso, eu quero que você se lembre de uma passagem da Bíblia. Abra comigo em Hebreus, pegue a palavra agora se você puder. Hebreus capítulo de número 13, verso 3. Hebreus, capítulo 13, verso 3. Lembrem-se, abra a palavra ou acompanhe aqui. Lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se fossem vocês mesmos que o estivessem sofrendo no corpo. Hebreus nos manda lembrar dos que estão presos, não apenas uma mera lembrança, mas um convite à oração, um compromisso, uma igreja que não se esquece que nesse momento há mais de 340 milhões de cristãos que sofrem perseguição, que sofrem pressões psicológicas, que são demitidos, que o pai e a mãe diz: nunca mais eu quero te ver, que tem as suas casas queimadas, que tem as suas esposas defraudadas. Nessa noite eu quero desafiar a IPI de Cacilândia a nós entendermos que muito mais do que nos colocarmos no lugar deles, é sentir a mesma dor, confiar na mesma esperança e nos gloriar na mesma tribulação. E se você estiver sofrendo alguma tribulação, se você estiver com algum problema na sua vida, humano mesmo, que não perseguição, um problema de saúde, um problema familiar, um problema financeiro, se você entrou aqui nessa noite sofrendo com a pandemia do Covid-19, entenda que nós temos que passar por esse tempo e buscar entender o que Deus tem para as nossas vidas como cristãos e como igreja. Mas a segunda lição que eu quero deixar para você: quando a adversidade produz perseverança. Repita comigo: a adversidade
na vida do crente, ela produz perseverança. Querido, na igreja ocidental, você vai ver ex-evangélico, mas na igreja perseguida não tem ex-evangélico. Na igreja perseguida tem perseverantes. Tem homens e mulheres que gastam a sua vida pelo reino de Deus. Tem homens e mulheres que querem servir ao Senhor. Nós conhecemos recentemente um casal, o nosso irmão Cleone e a sua esposa e a sua família. Eles estão indo para Moçambique, meus irmãos e minhas irmãs. Eles passaram aqui um mês e eles contaram aqui para a igreja que eles estão indo para Moçambique. Eu não sei se você entende o que é Moçambique. É um Brasil piorado 10.000 vezes. Eu tenho amigos em Moçambique. Eu tenho aqui um pastor que ele é meu amigo, Simeone Mate, é o presidente da Casa das Formigas. Já esteve na minha casa. É um moçambicano que veio estudar no Brasil. Fez teologia, fez mestrado e voltou para assumir o lugar da Delcy Esteves lá em Moçambique. Lá em Maputo. Moçambique, para onde o Cleone está indo com a sua família, por exemplo, é um deserto. Não tem shopping, não tem tecnologia, não tem asfalto, não tem nada. Ele está indo lá arriscar o pescoço dele, um jovem com filhinhas pequenas. O que leva alguém a fazer isso? Enquanto muitos de nós ficamos decidindo hoje, quase no cara e coroa, se ia vir no culto ou assistir de casa, tem gente indo para Moçambique. Tem pessoas gastando a sua vida pelo Evangelho. Quem entende o pastor, diga glória a Deus. Eu quero que você entenda que a adversidade produz perseverança. Ela produz um sentimento de nunca desistir. A tribulação em si não é o que faz gerar perseverança, mas é um coração submisso a Deus, é um coração crente em Deus, é um coração dependente de Deus, é um coração que ama Cristo, é um coração que conheceu a graça, é um coração que foi alcançado pela misericórdia do Senhor, é um coração que sentiu o amor de Deus no seu coração, que não importa o que aconteça, nada será capaz de afastar essa pessoa dos caminhos do Senhor. Mas entre nós o que está acontecendo? Quanta gente já desviou na pandemia? Quanta gente já se perdeu na pandemia? E eu vou ser bem honesto com você, eu fico triste, eu choro, eu oro, mas todos vocês aqui, eu não preciso evangelizar nenhum de vocês. Nenhuma pessoa que se desvia dos caminhos de Deus precisa ser evangelizado, conhece a palavra. Então eu não julgo, eu não condeno, mas eu deixo para cada um se resolver diante de Deus. Mas muito mais do que isso, é saber que nesse momento há cristãos que estão presos, que decidiram ser presos, que não quiseram negar a fé. Aquele árabe preferiu que cortassem a sua mão, aquela menina preferiu morrer. Os cristãos presos preferiram ir para a cadeia. E o Ben Wong, ele diz assim, que as esposas, os maridos, as famílias de quem é preso nesses países, por causa de Cristo, eles sentem orgulho, que nem a mãe sente orgulho do filho que vira médico, advogado, empresário, daquele, enfim, qualquer curso aí, que seja o sonho da família. Do mesmo modo que a mãe enche a boca, o pai enche a boca para falar de um filho que se formou, que comprou a casa própria, que tem o seu carro, eles dizem, o meu marido está preso por Cristo. Louvado seja Deus, porque ele vai conseguir pregar o evangelho para muitas pessoas. Você não tem noção. Quem não é crente não entende isso. É como se eu estivesse falando em alemão aqui. É como se eu estivesse falando na língua
no mandarim para você. Nessa noite eu digo a vocês, igreja, por que perseverar? Na própria verdade do Evangelho que Deus colocou em nossos corações, a tribulação produz em nós determinação, nos afasta das distrações. Então persevere nele e por ele. Não se trata de uma perseverança com valores humanos, não se trata de uma perseverança que vai redundar num sucesso econômico, como alguns empresários perseveraram, como alguns políticos perseveraram, como alguns esportistas, como vimos ontem o Thiago Silva se sagrando campeão da Champions League após 12 temporadas tentando. E quem é futebolista aqui sabe do que significa isso. Após 12 anos ele ser campeão e ser dispensado ano passado do clube que ele serviu por 8 anos. Não é essa a perseverança da Champions League, não é a perseverança de alcançar o sucesso, mas é a perseverança de alcançar a salvação em Cristo Jesus, é a perseverança da glória eterna, é a perseverança do encontro com Deus. Uma jovem cristã ex-muçulmana, Fatimed Mohamed, conhecida como Mari, ela diz o seguinte: pense em como você ama profundamente alguém, e sempre que você pensa sobre essa pessoa, você se conforta, você sorri inconscientemente e pode suportar tudo. Então nada mais parece tão importante. Ela diz que Jesus é isso para ela. Sabe? É uma coisa de amor, é uma coisa de paixão. Sabe, eu não sei se você entende isso. A igreja perseguida, ela é desprezada pela sociedade, são obrigados a realizar cultos secretos, perdem o prestígio da família, dos amigos. Inúmeros casos são presos, mas em nenhum momento eles abrem mão do seu amor por Jesus. Então, olha aqui para o pastor. Estou conversando com você. Olhe na minha direção. Não abra mão do seu amor por Jesus. Quantos aqui não vão mais abrir mão do seu amor por Jesus? Digam amém. Não abra mão do seu compromisso. A tribulação produz perseverança. Sabe, quando eu evangelizava na escola, foi assim. A igreja que eu me converti era uma igreja com compromisso missionário. Como tem essas bandeiras aqui, até me faz lembrar da igreja onde eu me converti, porque lá há muitas bandeiras. Na verdade, lá há todas as bandeiras de todos os países, no Espaço Esperança. Antigamente ficava assim no telhado, mais de 200 e poucas bandeiras. Agora elas estão assim que nem aquelas, ladeando todo o auditório. E sabe, todo domingo entrava uma bandeira assim, no meio do culto, cantava uma canção, alguém trazia a bandeira, ela vinha aqui na frente, e que nem vocês fizeram aqui hoje, nós fizemos. Orava-se por um país, priorizando o da janela 1040. Alguém sabe o que é a janela 1040? Alguém sabe aqui? Janela 1040 é o pedaço do globo terrestre, aonde estão os países onde há mais perseguição à igreja cristã. Se você pegar lá no globo, procure janela 1040. Você vai encontrar uma relação de mais de 50 países, onde os cristãos são presos, são queimados, são decapitados, são humilhados e precisam perseverar, porque na adversidade Deus produz perseverança. Você sabe qual é a maior igreja do mundo? Não é a igreja americana,
não é a igreja brasileira, não é a igreja australiana, onde tem Hillsongs. A maior igreja do mundo é a igreja da China, onde há perseguição, onde há proibição, onde você não pode ler toda a Bíblia, onde o celular dos chineses não pode ter YouVersion, não pode ter um aplicativo da Bíblia, ele não pode assistir um culto online, ele é proibido de adorar a Deus na verdadeira igreja, porque há uma igreja que é controlada pelo Estado, que só pode pregar o que o presidente da Coreia, da China permite, mas é proibido. Na Coreia do Norte, eles sabem quem foi Pelé, mas muitos coreanos do Norte nunca ouviram falar quem foi Jesus Cristo de Nazaré. Por isso eu quero terminar minha pregação dizendo que os cristãos presos nos ensinam. Em primeiro lugar, eu falei, quando a tribulação promove a glória, quando a adversidade produz perseverança, mas para terminar, caráter aprovado e esperança. A terceira lição, maturidade em meio à dor. Repita comigo, quem serve a Deus tem maturidade em meio à dor. Quem serve a Deus entende isso. O caráter aprovado pela esperança, porque nós somos habitação do Espírito Santo. Sabe por que um cristão, uma igreja perseguida, não é destruída? Porque eles não param de servir a Deus. Sabe por que o Cleones quer ir para Moçambique? Sabe por que pessoas aceitam o chamado de servir a Deus no ministério pastoral? Meu irmão, talvez você ache assim que é muito fácil ser o pastor Gilben Ferraz, mas eu quero falar para você, faz 14 anos que eu não vivo com os meus amigos e com a minha família. A minha mãe está envelhecendo, o meu pai, o meu sogro, a minha sogra. A cada viagem que nós fazemos uma vez por ano ou 2 vezes por ano, talvez você almoça com a sua família todo final de semana. Se dá um cheiro na sua mãe, se dá um cheiro no seu pai. E glória a Deus, não estou aqui criticando você. Mas entenda, nós tomamos uma decisão de viver para Cristo, de abrir mão da nossa vida. Por mais que você pense que eu tenho uma vida boa, por mais que você olhe assim aparentemente e fale, é muito fácil. Eu faria o que ele faz com o pé nas costas. Mas eu falo para você, eu tive que tomar uma decisão de abandonar a minha parentela para seguir a Cristo. E se eu estou em Cacilândia, é porque eu estou seguindo a Cristo. E sabe, nessa noite eu falo para você, eu entendo os nossos irmãos perseguidos. Porque eu oro pela missão Portas Abertas há mais de 20 anos. Porque eu tenho contato com isso desde a minha conversão. Porque eu abri mão da minha vida. Eu não sei se você sabe o que eu queria ser quando eu era garoto. Eu não queria ser pastor. Eu queria ser policial federal. Primeiro eu queria ser jogador, mas eu vi que eu era perna de pau, e os meus amigos aqui sabem disso, eles já comprovaram isso pessoalmente, in loco, jogando aqui. Então, obviamente eu não poderia ser um jogador de futebol, como é o sonho da maioria dos garotos. Mas eu queria ser um policial federal. Eu queria prestar um bom concurso, queria ter a minha vida, a minha casa, o meu carro, trabalhar 30 anos, me aposentar, gozar da minha aposentadoria, viajar. Mas com 16 anos, Cristo me chamou para ser pastor. E nessa noite Ele te chama também. Nessa noite Ele quer você por inteira. Ele quer você por inteiro.
Mas se você continuar em cima do muro, se você não se posicionar, você precisa entender que Deus está nos provando. A perseguição contra a igreja é uma prova de Deus, em que somos provados como o ouro e a prata, e quando o ouro e a prata passam pelo fogo, eles são purificados. E o caráter aprovado é resultado da prova que o crente foi submetido, do início ao fim. É uma experiência adquirida a partir da provação, da perseguição, das dificuldades. Esse é o perfil de um cristão maduro. O cristão maduro não reclama, não murmura, não desvia por uma doença, por um problema, por uma tribulação, por uma dificuldade. Mas o cristão que crê em Jesus Cristo, ele diz: eu não entendo o que está acontecendo, mas eu vou te servir por toda a minha vida. A igreja perseguida, eles choram, eles sofrem, mas eles não desistem, porque eles sabem que Deus é real, que Deus é vivo e poderoso para fazer a vontade dele na vida do seu povo. Então, nessa noite, significa que a maturidade ela acontece na vida de alguém que descansa em Deus, que sabe que a sua graça é maior do que a vida. Representa alguém que tem esperança, fruto de uma caminhada. É alguém que já experimentou o socorro de Deus na sua vida. O caráter aprovado rende glória a Deus, pois nessa tribulação leva ao único lugar onde encontramos esperança real, confiança real, certeza real, que é na pessoa de Deus, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Essa esperança é firmada em Jesus. Firoze, um cristão iraniano, ele disse assim: eu não tenho medo de ser mandado de volta para a prisão no Irã por dizer a verdade. Sabe por que ele não tem medo? Porque ele tem um relacionamento com Jesus. O apóstolo Paulo, ele diz que teve um espinho na carne. E eu termino citando essa passagem da Escritura. E ele pediu para Jesus curar ele do espinho na carne. E ele conta em 2 Coríntios que ele não foi curado. Deus não curou, Deus não tirou o espinho da carne dele, ou não afastou a tribulação da vida dele. Ele viveu com aquele espinho até a morte. Já enfiou uma farpa no dedo? Já enfiou uma farpa no pé? Será que nós entendemos de espinho? Sim, na carne, entrando na carne. Uma coisa é você tirar, mas o dele permaneceu. E sabe o que Deus falou para ele quando ele orou? 3 vezes: a minha graça te basta. Então eu não sei como você entrou aqui, o que está acontecendo na sua vida. Quem entende o pastor, diga amém, por favor. Eu quero que você entenda nessa noite: caráter aprovado e esperança gera maturidade em meio à dor. E a dor só é possível você administrar, a dificuldade, a doença. Sabe, queridos, imagine, eu me entreguei a Cristo com 16 anos e com 36 para 37 anos, eu descubro uma doença cardíaca grave. Eu podia ter negado, eu podia falar: quer saber, eu vou chutar o balde, eu quero largar a mão de servir a Deus, porque eu servi até hoje. E eu estou com esse problema aqui. Chorei, sofri, mas eu falei: a coisa mais importante Deus me deu, que é a paz, que é a salvação. Se Ele me der ou não um novo coração, não tem problema. Eu só quero servi-lo enquanto eu viver. Então nessa noite eu quero orar por você que está atribulado. Eu quero orar por você que não está preso. Você que não está sendo perseguido, mas que a cada dia está se afastando da vontade de Deus para a sua vida.
que precisa olhar para o testemunho de tudo que a presbítera Giselma trouxe aqui de informações, o vídeo que você assistiu e falar: meu Deus, eu nunca mais vou brincar com a sua obra. A partir de agora eu vou te amar, eu vou falar de ti, eu vou pregar, eu vou falar do Senhor, eu vou fazer uma célula, eu vou discipular, eu vou evangelizar, eu vou contribuir, eu vou orar mais, eu vou gastar minha vida, a minha família vai te servir, nós vamos fazer a obra, nós vamos fazer a diferença, nós vamos ajudar essa igreja, nós vamos nos levantar em nome do Senhor, nós vamos viver a vontade de Deus para a nossa história. Mas olha aqui para mim que eu estou terminando a pregação. A única coisa que você tem que fazer é se entregar totalmente a Jesus. Então feche os seus olhos que eu quero orar com você. Ninguém em sã consciência ama a dor, a tribulação, porém todos estão sujeitos em certa medida a seus efeitos. Quando olhamos para a igreja perseguida, é evidente e crescente a perseguição que os nossos irmãos enfrentam em mais de 70 países. Tribulações, dores, escárnio, prisões, lágrimas. Eles experimentam e têm apenas uma razão: a fé em Cristo. Contudo, o Cristo que nutre a fé em cada cristão é o único que pode fazer com que, em meio à tribulação, o cristão seja determinado e perseverante. Se gloriar nas tribulações é uma manifestação exclusiva daqueles que foram justificados pela fé. E aqui fica evidente que não há dor, sofrimento ou perseguição que se compare à esperança eterna. O nosso único Salvador, Cristo, é fiel para cuidar e socorrer os seus filhos em meio à tribulação terrena. A igreja perseguida é o testemunho disso, pois geralmente perseveram como resultado da tribulação que enfrentam. Nós precisamos simplesmente confiar e entregar as nossas vidas em suas mãos. Por isso, nessa noite, diga: eu só quero a tua presença, Jesus. Vamos cantar esse louvor agora. Apague a luz, deixe só a luz da transmissão e vamos adorar agora a Jesus. E você vai dizer nessa noite: eu só quero a tua presença. Eu só quero a tua presença. Eu só quero te servir, a tua graça me basta. Eu quero ser alguém comprometido como os cristãos presos, como a igreja perseguida. Pede perdão agora, pede para Deus te perdoar, pede para Deus te restaurar nessa noite, pede para Ele te levar ao primeiro amor, para Ele libertar sua mente dessa frieza, para o Espírito Santo te batizar, te restaurar. Coloque a letra, por favor, e já solte a canção, por favor, em nome de Jesus. Eu te convido agora a adorar ao Senhor, a declarar esta canção, a se derramar diante do altar. Coloque a letra, por favor, em nome de Jesus. Eu quero te convidar agora a você se colocar na presença do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, aumenta essa canção aí, por favor. Fique em pé no seu lugar, você que quer isso para a tua vida, você que quer assumir um compromisso agora. A letra está aqui na frente, começa a adorar em nome de Jesus. Te peço, vem encher este lugar. Fala para Ele. Te entrego tudo que eu tenho e sou. É isso que o cristão preso fala. Também quem não sou. É isso que uma pessoa atribulada fala. Quem tem esperança diz isso. Eu só quero tua presença. Ei, ergue suas mãos aos céus e adora o Rei da Glória. Hoje não vou te pedir nada. Oh! Só quero levantar a minha voz para te dizer. Jesus está aqui neste lugar, igreja. A graça já me basta. Fala para Ele aí na tua casa. Se você está atribulado nessa noite, canta, igreja, adora. Eu já fechei a porta onde vi. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Diga para Ele. Meu coração aberto já está. Canta de coração, igreja. Te peço, vem encher este lugar.
Levante as suas mãos e cante nessa noite. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Derrama seu coração nessa noite, povo de Deus. Quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar. Consagra a sua vida a Ele. Você nunca mais vai se desviar do caminho dEle. Oh! Quero mais sair daqui. Quem não quer mais sair da presença dEle, declara: eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar em tua presença. Eu não mais sair daqui. E minha voz fosse tão alta Mais sair daqui. Eu não quero mais. preciso é mais do que eu posso sonhar. Diga. A tua presença vale mais que o ouro. Levante as suas A tua mãos. presença vale mais Adore ao que a Senhor nessa noite, igreja. A tua presença Vale mais do que tudo, Senhor, a tua presença. vale mais que a prata. É na tua presença que nós somos consolados, renovados, restaurados. Glória a Deus. Vale mais. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Diga. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça. Vamos, igreja, vamos. Diga isso, diga. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Diga pra ele. Quero levantar a minha voz, te dizer que a tua graça já me basta. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais. Diga pra ele nessa noite. Não saia da presença. Coloque a sua vida nas mãos de Deus, minha irmã. Ele vai curar você, te restaurar. Ele vai enxugar as tuas lágrimas. Ele vai curar as tuas feridas. Você não vai desistir nunca mais. Aleluia. Nós não entendemos tudo, Senhor. Nós confiamos em Ti, Senhor. Quero tua presença. Quem sabe canta agora. Hoje não vou te pedir nada. Fala você, minha irmã. Só quero Fala você, meu irmão, de coração. Canta, criança. te dizer. Jesus está aqui nessa igreja nessa noite. Fala para Jesus, meu irmão. Fala para Ele a sua dor. Fala para Ele a sua dor, minha irmã. Fala que você quer Ele, que só Ele pode te curar,
Só Ele pode te restaurar. Começa a falar com Deus, pode deixar a canção. Aleluia. Começa a orar no teu lugar. Entrega a sua vida agora. Abra os seus lábios agora. Começa a orar no seu lugar. Você e Deus. Você e Deus. Você e Deus. Você e Deus, em nome de Jesus. Suas mãos. Prepara o teu coração para a Santa Ceia agora. Jesus morreu na cruz por você. Pede perdão pelos seus pecados agora. Se lembra que Ele derramou o sangue dele naquela cruz. Começa a dizer palavras de adoração, palavras de amor. Eu só quero sua presença. Nós só queremos a sua presença, Senhor. Consagramos o pão e o cálice a Ti, Senhor. Consagramos a Ti o pão e o cálice. A nossa esperança está em Ti, Senhor. A nossa esperança está em Ti, Senhor. Queremos ser uma igreja comprometida. Canta IPI nessa noite. Diga nessa noite, IPI. Canta, igreja. Eu só quero tua presença. Hoje não quero pedir nada. Nós te adoramos nessa noite, Senhor. Nós só queremos te agradecer pelo teu sacrifício naquela cruz. Jesus tomou o pão. Olhe para o pão aqui, por favor. E Ele disse: tomai e comei. Fazei isto em memória de mim. E Ele partiu o pão, dizendo: este pão representa o meu corpo, que é dado por vós. Ele é o único que morreu pelos seus. Me apresente um Deus que tenha verdadeiramente morrido pelos seus. O Deus da Bíblia é o Deus que morre no nosso lugar, para assumir o nosso pecado e a nossa dívida. Mas o sangue dele também verteu no Calvário, sangue que é tão precioso. Nós só estamos vivos porque temos sangue correndo nas veias. E Jesus entrega o seu sangue, esse sangue verte na cruz pelos nossos pecados. Então, agora que já consagramos o pão e o cálice, eu quero convidar você a tomar a Santa Ceia. Você que veio preparado, você que é batizado, professo, que seu filho é batizado, tome a ceia. Pastor, mas eu sou de outra igreja evangélica, você fique à vontade para participar. Pastor, eu quero participar da ceia ainda, então procure após o culto e diga que você quer ser orientado na fé cristã, para que você possa ceiar e viver a vida cristã com a sua família. Então vamos comer o pão agora e beber o cálice. Tomai e comei, tomai e bebei, fazer isto em memória de mim. Você de casa também pode fazer isso agora em nome de Jesus. Se alguém não recebeu, levante a mão que a diaconia vai servir você. Pai, obrigado pela Santa Ceia. Nós te louvamos por esse tempo de adoração, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Você pode se assentar. Vamos terminar o culto com a presbítera Giselma, com os dízimos. Depois eu vou dar a bênção em nome de Jesus.
A palavra do Senhor em Hebreus 13, que o pastor já leu aqui, do verso 1 ao 3, diz assim: continuem a amar uns aos outros como irmãos em Cristo. Não deixem de receber bem aqueles que vêm à casa de vocês, pois alguns que foram hospitaleiros receberam anjos sem saber. Lembrem dos presos como se vocês estivessem na cadeia com eles. Lembrem dos que sofrem como se vocês estivessem sofrendo com eles. Nessa noite, você que está preparado, que você veio preparado, e nós já havíamos avisado também que as ofertas que forem depositadas aqui, todas serão destinadas à missão Portas Abertas. E então, você que veio preparado nesse momento, eu te convido para levantar do seu lugar, para vir, porque é uma forma, além do que a gente fez, nós intercedemos, muitos estão indo, estão no campo, como esse missionário que o pastor contou, mas também quando nós contribuímos, nós estamos fazendo missão, nós estamos ofertando por essa causa, para o sustento, para a ajuda, para o socorro desses irmãos que precisam de nós. Então, levante-se do seu lugar e faça isso com alegria no coração, praticando os mandamentos do Senhor. Amém? É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Vamos ficar em pé todos e vamos adorar o Senhor. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor. É o Senhor, é quem nós temos a vitória. Adore a Deus nessa noite. E nos ajuda contra o inimigo. Glorifique a Deus. Por isso diante dele nos prostramos. O teu nome engrandecer. Levante as suas mãos aos céus e engrandeça. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Agora veja um detalhe para terminar o culto aqui. Em nenhum momento eu usei esse copo aqui, ó. Eu pedi que colocasse esse copo aqui de propósito. A todo momento eu tomei da minha garrafa que eu sempre tomo. Por quê? Deus não usa nada que está vazio. Deus só usa alguém que está cheio da presença dEle. Que você não seja um copo vazio. Nós estamos terminando uma série de pregações sobre o Espírito Santo. E eu espero que a sua vida não seja um copo vazio. Que você não seja uma garrafa vazia. Que você seja um homem cheio de Deus, uma mulher cheia de Deus. Que os seus amigos, colegas, vizinhos, parentes vão falar: eu quero servir o Deus dessa pessoa, desse meu amigo, dessa minha amiga, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Então que Jesus abençoe a sua vida e a sua semana. Eu quero saber se temos alguém pela primeira vez, alguém que nunca veio aqui no culto. Levante a mão para que eu possa conhecer. Nós queremos saudar algum convidado.
ali, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Mais alguém pela primeira vez? Aonde? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Mais alguém pela primeira vez? Levante a sua mão. Então, vamos aplaudir a Jesus pelos nossos convidados, amém? Nós queremos agradecer a Deus pela vida de vocês, tá bom? Voltem, continue a frequentar aqui. Deus tem uma grande obra na vida de vocês. Que Deus abençoe quem assistiu de casa também. Uma semana vitoriosa. Você que assistiu de casa pode contribuir de modo online agora. Eu imagino que a nossa equipe colocou ali as contribuições, o Pix, para o pessoal que quer ofertar agora para a obra missionária, para ajudar a obra de Deus. Eu quero dar uma notícia para vocês. Nós já estamos quase terminando de fechar o salão lá da Vila Pernambuco. Estava totalmente inacabado a parte da frente, já está fechando, e se Deus quiser vamos começar a rebocar por esses dias. Então, continue orando pelo novo templo ali da IPI Força e Vida, continue orando para Deus restaurar a igreja, levantar aquela nossa comunidade, e eu creio que uma grande obra vai acontecer naquele local. Então ore, interceda, e se você puder nos apoiar nesse momento, o seu apoio é muito importante em nome de Jesus. Recebam a bênção, nós vamos consagrar os dízimos e ofertas agora. Eu vou pedir para a Vânia fazer essa oração. Vem à frente, amor, por favor, e faça essa oração. Estenda as mãos para cá e depois eu vou dar a bênção. Senhor, te agradecemos pela tua provisão, pelo teu cuidado, pelas bênçãos recebidas. Eu te agradeço, Deus, porque em ti nós podemos confiar. Obrigada, Senhor, porque o Senhor sabe de nossas necessidades. Nós confiamos, depositamos em ti, ó Deus, as nossas necessidades. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer de todo o meu coração pelas ofertas recebidas. Eu te agradeço que o Senhor possa multiplicar. Senhor, em nome de Jesus, abençoe os nossos visitantes. Que em nome de Jesus Cristo a sua palavra possa frutificar nesses corações que tenham caído, ó Deus, em uma terra fértil. Em nome de Jesus nós abençoamos cada um dos teus filhos para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Senhor, lembra-te das pessoas que estão enfermas de Covid, Senhor. Lembra-te, Senhor, do pastor Clériston, de toda a Assembleia de Deus. Lembra-te, Senhor, das pessoas que estão nos hospitais, nas UTIs. Tem compaixão dessas vidas, das famílias que estão enlutadas, sofrendo. Que o Senhor tenha misericórdia, que essa praga caia por terra em nome de Jesus. Que ela vá embora da nossa nação. E que o Senhor sare o Brasil nessa noite. É o que nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Eu quero também aproveitar para saudar a mais nova família da igreja, que é o Murilo e a Larissa. Eles se casaram ontem. Então Deus abençoe. Dá um tchauzinho aí o casal. Vamos aplaudir a Jesus aí. Casaram, civil, religioso, fizeram o curso de noivo, se prepararam. Uma graça, que Deus abençoe, sejam felizes em nome de Jesus. Recebam a bênção, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus que vem do eterno Pai, que a comunhão bendita do Espírito Santo esteja com você e com a sua família e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, especialmente os cristãos que estão presos. Ide pregai o Evangelho, fazei discípulos das nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando eles a guardarem tudo que Jesus nos ensinou. E eis que Ele está conosco todos os dias até o fim. Deus te abençoe. Vai na paz, um beijo no seu coração e até mais.